Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos para a nossa quarta lição sobre provações e sofrimento. Nos primeiros dois, a gente viu por que os sofrimentos vêm, etc. Por causa do pecado de Adão e Eva, por causa do propósito de Deus para o nosso bem, às vezes nosso próprio pecado, o pecado das outras pessoas. E na última lição 3, a gente começou a ver alguns dos benefícios, os propósitos de Deus neste. A gente falou sobre os primeiros 4, que a gente vai mencionar que Deus recebe glória em tudo isso, é para o nosso bem, nossa alegria, traz-nos arrependimento quando a gente está saindo do caminho certo e mostra a fragilidade da nossa vida. E hoje a gente quer falar sobre alguns mais propósitos, benefícios por causa de sofrimento e provações em nossas vidas. A gente quer mudar nossa mente, a gente quer mudar nossa perspectiva, a gente foge, a gente quase xinga Deus, outras pessoas quando quer essas coisas. Eu não estou dizendo que a gente deve gostar, mas a gente deve aceitar e reagir como Deus deseja de nós. Vamos orar. Nosso Deus, uma lição importante, pedimos que você vai nos ajudar a compreender, entender certas coisas para que a gente pode crescer cada vez mais, honrar o Senhor e ter vitória sobre sofrimento, provações, dificuldades da nossa vida. Nos abençoe hoje. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a quinta razão por que a gente sofre a propósito, as bênçãos, por causa do sofrimento. A quinta diz que ajuda-nos a focalizar sobre a vida eterna, sobre além, sobre o céu. Nos ajuda a focalizar sobre não esta vida que a gente mencionou esta última vez, que é tão frágil, mas que nos ajuda de ver que os valores eternos são muito mais importantes do que valores terrestres. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18 diz: porque a nossa livre e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não intentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem não temporais, e que as que se não veem são eternas. Então, nos ajuda de reconhecer que as tribulações, sofrimento é momentário, passa rápido em comparação à eternidade. E nós estamos se preparando aqui nesta vida para a glória da eternidade. E nós devemos estar prontos para reagir como Deus quer, para que a gente pode ceifar dos galardões e os prazeres eternos. Também o sofrimento demonstra o caráter de nós diante das outras pessoas. Quando alguma coisa acontece que a gente não gosta, o que a gente está fazendo? Reclamando, murmurando, queixando. Como a gente reage quando a gente fica doente? Coitado de mim, dói, talvez dói. Mas a gente precisa dar glória a Deus em tudo isso. Várias vezes eu fui para fazer uma visita para uma pessoa que estava bem doente, seja no hospital, seja em casa. Pessoa salva. E muitas vezes eu fui lá para dar conforto, para animar. E realmente era aquela paciente, aquela pessoa doente, aquela pessoa que estava deitada no leito, foi me animando, foi me encorajando. E eu saí o melhor daquela casa, daquela quarto do hospital, por causa da reação da outra pessoa. Então Deus nos dá uma oportunidade para testificar dele, demonstrar para eles que ele é suficiente em tudo.
Então, mostra nosso caráter. Mostra nós. Se a gente reage da maneira errada, a gente deve reconhecer que a falta de alegria e paz é porque a gente, de alguma forma, não está fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E eu estou convencido, se eu não estou feliz, que o que eu estou fazendo não é agradável, é por causa do pecado na minha vida. Então, agradável, quando eu estou doente, eu não estou dizendo que a doença, o sofrimento é agradável, mas a minha comunhão com Deus é agradável. Deus coloca essa situação em nossa vida para que a gente pode ter o conforto, pode ter a alegria do Senhor. Pessoas aqui, a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Vida, sabem que eu tinha pedras de rins 5 vezes, e eu dou graças a Deus por causa deles, porque formou dentro de mim alguma coisa especial. Levou um tempo para isso, mas eu posso dizer que a 4ª vez que eu tinha o pedra no rim foi 2 semanas gloriosas, muito agradáveis, não no sentido do dor, mas no sentido de a minha emoções, a minha comunhão com Deus foi lá em cima, porque eu estava reagindo como Deus queria. Então, quando a gente não está contente, quando a gente quer murmurar, que a gente não quer comportar-se dignamente e ser filhos de Deus, é porque a gente está pecando. E Deus quer usar isso para mostrar a nós o nosso pecado, mostrar o que realmente está no coração. É fácil de ser glorificando Deus e louvando Ele quando tudo está indo bem. Mas quando as coisas não estão indo bem. Anos atrás, um rapaz que trabalhava no banco, membro da nossa igreja em Orlândia, ele trabalhava no banco, na caixa, e um dia algum dinheiro estava faltando, e ele não sabia o que aconteceu. Ele precisava pagar do seu próprio bolso. Mas na igreja, aquela 4ª-feira à noite, ele estava regozijando no Senhor pela bondade dele para com ele. Eu não sabia porquê, mas ele tinha paz e tranquilidade em tudo isso. Então, o sofrimento mostra para nós que o nosso foco deve ser nas coisas eternas. Mostra o que está realmente em nosso coração. Também pode aumentar nossa capacidade de ter o ministério de sofrimento. Ministério de sofrimento. Sim, algumas pessoas têm problemas físicos e sofrem todo o tempo. Nós temos 2 senhores aqui na nossa igreja, pelo menos 2, pode ser mais, mas eles sofrem, mas você não ia saber isso. Sim, por causa de enxaquecas, às vezes falta cultos, mas ele é um trabalhador, ele é um incentivo para eu de trabalhar mais e mais. Nós tivemos uma outra pessoa, enquanto ele estava no nosso seminário 4 anos, quase todos os dias ele chegou na aula com dores de corpo e às vezes era visível, mas se eu não me engano ele só faltava 4 vezes em todos estes 4 anos devido à doença, enquanto todo o tempo ele estava mostrando sua fé, sua determinação para viver e servir Deus. Esses 2 homens, para mim, Deus tem colocado sobre eles o ministério de sofrimento, de ser um encorajamento para as outras pessoas. E tem sido uma grande bênção para mim. Se você conhece eles, você ia ver que eles não estão reclamando, não estão coitado de mim, mas estão
cheia de alegria no Senhor. Também o sofrimento dá uma oportunidade para nós sentirmos e mostrar a graça de Deus em nossas vidas e sobre outras pessoas. Mateus 5,16 diz: assim resplandece a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nossas palavras, o que a gente fala, e quando a gente tem um problema, dificuldade, a gente está louvando Deus, então Deus pode ser glorificado em tudo isso. Ele pode receber a glória. Segundo Coríntios, capítulo 12, 9 a 10, fala, e disse-me a minha graça, esse é o problema dos espinhos na carne de Paulo, e Deus falando com ele, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos injúrios, nas necessidades, nas preguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Paulo aprendeu que a graça de Deus basta, é suficiente. E que apesar dos problemas e dificuldades, a gente pode dar graças a Deus para essas enfermidades, esse sofrimento. E reconhecer que Deus usa as pessoas, as circunstâncias fracas e etc. para sua honra e glória. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 8 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiente, abundeis em toda a boa obra. De jeito nenhum, o sofrimento deve diminuir nosso serviço para Deus, nossas boas obras. Nós devemos aumentar isso. Então, no sofrimento tem razões positivas para nós. Eu não estou dizendo que a gente deve orar e dizer, Deus me causa sofrimento. Não. Mas quando Ele veja é para o nosso bem, Ele quer usar esta em nossa vida, na vida dos outros, nós devemos aceitar isso. E é claro que quando a gente reage da maneira certa, a gente está dando glória a Deus. Traz glória e honra a Ele quando a gente sofre, quando a gente tem perseguição, etc, etc. E a gente reage da maneira certa. Filipenses 1:20 diz que, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Tanto faz as circunstâncias. Paulo estava dizendo que ele queria que Cristo, que Deus recebe a honra e glória. E Deus vai, se a gente aprende a reagir da maneira certa. Mateus 5:16 diz: assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem Deus, o nosso Pai Deus que está nos céus. A gente já mencionou isso, mas é importante mencionar isso, que nós devemos, pelo nosso falar, glorificar Deus e dar a Ele a glória, tanto faz as circunstâncias, mas louvando e agradecendo a Ele para tudo. Em 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto faz se esses sofrimentos, essas provações são físicas ou emocionais, nós devemos glorificar Deus e dar a Ele toda a glória. João 9, versículos 1 a 3 diz: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras do Senhor. Nem sempre
o que a gente nem sempre, nunca a gente deve reclamar das provações e sofrimento. Nós devemos dar graças e honra a Deus em tudo isso. João 11:4 diz, e Jesus ouvindo disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nele. Tudo que acontece em nossas vidas deve ser para a glória de Deus. E nós temos uma oportunidade que o descrente não tem. O descrente não pode glorificar Deus nos sofrimentos e dificuldades. Mas nós podemos. Não fica desanimado. Não desiste de servir Deus. Não para de agradecer dele para tudo. Mas a gente devemos sempre ver as bênçãos, os propósitos positivos dessas coisas em nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus, ajuda-nos de sempre dar graças ao Senhor, de aceitar essas coisas, de aprender a reagir na maneira certa. Não é fácil, mas a gente sabe que o Senhor tem um bom propósito em nossas vidas para tudo. Nos ajuda de aprender mais sobre isso, para que a gente pode dar ao Senhor a glória que merece. Obrigado que a gente não precisa gostar, mas a gente precisa aceitar. E assim a gente pode experimentar esses acontecimentos com alegria. Abençoa o nosso povo, os ouvintes. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima lição.